O modo de classificação de fornecedores, depois de implementado, permite de maneira simples acompanhar quais são as compras e os fornecedores que ainda não foram classificados, quais são os que têm a melhor pontuação e estão habilitados para fornecer, e os fornecedores que têm menor pontuação. O PDCA é um método de qualidade com foco na melhoria contínua e pode ser usado no controle de processos e soluções de problemas. A sua aplicação consiste em 4 fases. P de planear, seleção de um processo, atividade ou máquina que necessite de melhoria e elaboração de medidas claras e executáveis, sempre voltadas para a obtenção dos resultados esperados. O D, do fazer, a implementação do plano elaborado e acompanhamento do seu progresso. O C, cheque verificar, a análise dos resultados obtidos com a execução do plano e, se necessário, reavaliação do plano. O A, de agir, caso tenha obtido sucesso, o novo processo é documentado e se transforma em um novo padrão. O RP da Enfarab disponibiliza um módulo que permite a classificação de fornecedores em função das compras efetuadas e a atribuição de uma pontuação ponderada. Para o correto funcionamento deste módulo, é necessário preencher 3 tabelas, uma que tem a ver com a aplicação propriamente dita, onde eu defino as regras de funcionamento do módulo, se os documentos a classificar são todos os documentos, só as faturas, as guias, as encomendas, o tipo de pontuação, se é aditiva ou subtrativa, se a classificação atribuída conta para a classificação anual e se o tipo de cálculo é total ou parcial. Defino ainda aqui se a classificação vai ser feita por documento ou linha a linha. A segunda tabela também é importante definir, tem a ver com os critérios que são importantes para a minha organização, ao nível da embalagem, do produto, da quantidade, do prazo. Vamos pegar aqui num exemplo concreto. Portanto, eu defino aqui os critérios, a ponderação associada e como é que ela vai ser distribuída, se a forma de cálculo é manual ou com base numa das fórmulas que já estão, fazem parte da solução propriamente dita, se há desvios ao nível da entrega, se as encomendas, digamos, os backorders estão em atraso face ao que foi combinado com o fornecedor previamente, se existem não conformidades físicas em quantidade ou ao nível do prazo, é ainda possível definir critérios e fórmulas que têm a ver com reclamações e devoluções de produtos. O tipo de critério, se é com base numa data, num preço, numa diferença ao nível da quantidade, e o tipo de intervalo, se é um valor ou uma percentagem. Preenchimento desta tabela, já vamos ver mais à frente a utilização da mesma e os critérios que eu tenho definido neste exemplo, e vamos ver os resultados. É ainda possível, numa outra tabela, segmentar os meus fornecedores por tipo, ou seja, eu posso ter fornecedores que têm um perfil diferenciado, se é um fornecedor, digamos, de caráter comercial, se é um produtor, se é um transitário, se vai receber uma carta no final de um período, se associado ao mesmo existe um inquérito pré-definido que tem um conjunto de questões e dados relativamente ao seu cumprimento ou não, and so on. É possível, através de 3 vistas que estão aqui do meu lado esquerdo do meu ecrã, analisar os meus fornecedores. Ok? E se repararem aqui
na última coluna eu tenho a pontuação associada aos diversos fornecedores. Esta pontuação vai sendo atualizada compra a compra e no final de um período é possível enviar uma carta para os mesmos a informar, face aos critérios que são importantes para a minha organização, qual é o cumprimento dos mesmos ao nível da limpeza da embalagem, ao nível das quantidades entregues face à encomenda que foi colocada, ao nível de cumprimento de prazos, etc. É ainda possível visualizar as compras que já foram classificadas, sempre com a possibilidade de definir filtros diversos e atribuir-lhe um nome sugestivo, e a próxima vez que eu precisar de fazer filtragens ao nível do fornecedor propriamente dito, ao nível de um período de tempo, é possível pré-gravar essas condições e a próxima vez que eu precisar deste filtro ele já está pré-gravado. Neste exemplo, eu vou carregar para aqui todas as compras onde já houve uma classificação de fornecedor, portanto, elas já evoluíram de não classificadas para classificadas, portanto, deixaram de estar pendentes nesta vista. Nesta vista nós conseguimos ver o número de documento propriamente dito, o documento do fornecedor, a data do mesmo, quem é o fornecedor e as diversas linhas da compra. Como eu defini na tabela da aplicação que a classificação vai ser feita linha a linha, eu tenho que atribuir os critérios e o cumprimento ou incumprimento do fornecedor linha a linha. Como é que isso se faz? Imprimindo no botão do classificar, é mostrado as linhas que fazem parte deste documento onde ainda não houve classificação. E se repararem, entramos aqui numa funcionalidade que permite-me classificar o comprimento deste fornecedor nesta linha de produto em função dos critérios que eu tenho definidos na tabela de critérios. Portanto, percorrendo esta checklist, vamos chamar assim, digital, onde eu posso definir, digamos, ao nível da embalagem, se este fornecedor cumpriu ou se a embalagem vinha danificada, vamos dizer ok. Ao nível do produto, se o produto está conforme ou não conforme, mas é aceito sob condições, ou se é não conforme e é rejeitado, vamos dizer que está conforme. Ao nível da quantidade, se a quantidade está ok face à encomenda que foi colocada ao fornecedor, se é inferior e não aceito, se é inferior aceito, se é superior aceito, ou se é superior não aceito, vamos dizer ok. Ao nível do prazo, se o prazo foi cumprido face à encomenda colocada ao fornecedor, se foi entregue antecipadamente, se foi atrasada, sem paragem de produção ou com paragem de produção. Enfim, em função das respostas que eu coloco, vão ser atribuídos pontos diferentes em função do cumprimento do fornecedor, que pode ter sido cumprido ao nível da embalagem, mas não ao nível da quantidade, e pode ter sido antecipado. Portanto, em função destas classificações, são atribuídos pontos ponderados que vão permitir avaliar os meus fornecedores. Eu vou dizer gravar e calcular, okay? E esta tabela do lado dos fornecedores foi atualizada automaticamente. O objetivo associado, digamos, a todo este trabalho, que se for desenvolvido manualmente, significa um trabalho permanente, contínuo, que manualmente, digamos, significa muitas horas de trabalho, através deste módulo simples, em termos de utilização, e que segue uma lógica associada à maioria das empresas onde o tema da qualidade é importante, eu consigo fazer este acompanhamento e ir avaliando os meus fornecedores
E no fim de um período, eu posso enviar uma cartinha, digamos que tem a classificação associada a cada um dos fornecedores, em função dos critérios, em função do cumprimento do fornecedor ao longo de um período, trabalhando em conjunto com o fornecedor para ele ser mais cumpridor a todos os níveis. No fim, o objetivo final associado à implementação destas coisas tem sempre como base o conseguirmos avaliar o cumprimento dos fornecedores ao longo de um determinado período e avaliar quais são os fornecedores que são mais cumpridores, uma vez que existe um histórico de todas as avaliações elaboradas para esses fornecedores e critérios muito objetivos que permitem qualificar quais são os fornecedores mais cumpridores e os menos cumpridores. Acrescentar aqui, digamos, que é possível imprimir um inquérito que sustenta este processo manualmente, digamos, quando eu estou a dar entrada em armazém, a qualquer momento eu posso alterar os critérios, a pontuação ponderada e fazer uma reclassificação dos meus fornecedores a pedido de um fornecedor, de totalidade dos fornecedores, de suporte, digamos, em termos analíticos e estatísticos a esta aplicação. Existem um conjunto de mapas que me permitem analisar os cálculos que foram efetuados, qual é o histórico das entregas, a pontuação por critério, a pontuação por documento. Desta forma, eu consigo fazer o acompanhamento de todas as compras por documento ou linha a linha de uma forma muito simples, simplificando o trabalho das pessoas que têm que lidar com os temas da classificação de fornecedores de uma forma assistida e de uma forma muito simples. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo.